Efésios, capítulo 6. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa igreja, pelos adolescentes, pelas crianças que estão aqui, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor guarde o coração delas, porque elas são o futuro. Ó Deus, daqui 10, 20 anos, são elas que vão estar aqui à frente, Senhor. E eu te peço, Senhor Jesus, mantenha elas no caminho, Senhor. Mantenha eles no caminho. Para que eles venham, Senhor Jesus, dar continuidade àquilo que o Senhor começou nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. E aí, eu tenho algumas perguntas para você pensar, pai e mãe. Como tem sido a sua relação com o seu adolescente? Existe diálogo entre vocês? Você conversa com ele? Quando ele está aflito, quando ele está com problema, ele pede conselhos para quem? Para você ou para os amigos dele? Que tipo de Deus você tem apresentado para o seu filho? Um tipo punidor? Deus castiga, hein? Ó! Ou você deixou para lá e está pensando assim, deixa isso aí que a escola dominical resolve. Estou muito ocupado. É assim que tem sido? Se você engasgou para responder, eu tenho algumas coisas para te dizer, irmãos. Eu não sei, a maioria aqui eu creio que me conhece. Eu trabalho na Fundação Casa, lá em São Paulo. Aqueles pessoalzinho bacana, né? Pessoalzinho, gente boa demais, foram lá passar umas férias. Fundação Casa, gente, vocês sabem o que é, né? Prisão para menor. E eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir, 70% deles são filhos de crente. Tem filho de batista, tem filho de presbiteriano, tem filho de assembleano, tem filho de todo quanto é tipo de crente lá. E aí é uma tristeza você falar assim, quem aqui já foi, né? Uma classe de 100, 80 levanta a mão. Senhora, eu era da igreja. Senhora, participava do grupo de jovens, dos adolescentes. O que aconteceu? Sei, senhora. Comecei a andar com os amigos aí e vim para cá. Pois é. Então, todos os dias, gente, é impressionante, todos os dias, dezenas, estou falando para você que é verdade isso que eu estou falando, tá? Eu vejo lá, dezenas de meninos e meninas chegam naquele lugar, dezenas. E 70% deles são filhos de crente. Sabe por quê? Sabe por que eles chegam lá todo dia? Porque o trabalho é muita coisa, eu trabalho muito. Porque eu tenho que trabalhar, irmã, porque é o seguinte, a gente comprou um terreninho ali e a gente está construindo. E aí, eu tenho que trabalhar para comprar os tijolos, né, irmã? Sair do aluguel. Não é assim? E aí você está tão preocupado em construir a sua casa
que você esquece de construir o seu lar. Porque você sabe que tem uma diferença, não é? Entre lar e entre casa. Você sabe, não sabe? Daí você arrumou 2 empregos, trabalha nos 2 empregos, trabalha dia e noite, seu filho precisa da sua ajuda, seu filho está lá gritando socorro para você. Nas entrelinhas, você está tão preocupado em construir a sua casa, que você não percebeu. E você perdeu ele. E aí você termina a casa, né? Aquele piso que você tanto sonhou. Aqueles móveis lindos que você tanto sonhou. E o seu filho onde está? Você perdeu ele. Porque você ficou tão preocupado em construir casa que esqueceu do seu lar. Não estou falando para você que não é bom, que não é legal. É assim, claro que é. Muito louvável ter sua casa própria. Mas, gente, vamos colocar as prioridades nos lugares, né? Não é assim? A gente tem investido quanto tempo com os filhos da gente? Porque a gente está num ativismo tão doido, cuidando, né? Aí a gente pensa que a gente está cuidando da família, a gente não está. Seu trabalho tem consumido você. Você não tem tempo de perguntar para o seu filho se ele fez a lição de casa. Seu filho tem problema na escola e você nem percebe. Adolescente é aborrecente. Não, não é. O adolescente, ele está em transição. É ou não é? A galerinha aqui concorda comigo. Eles estão em transição. Ontem eu estava falando para eles que quando eu era adolescente, acho que isso acontece com eles hoje. Eu lembro disso, faz tempo, mas eu lembro. Minha mãe estava conversando com alguém e eu lá assim. Ela falava, sai daqui, menina, você não é adulto para ver essas coisas, não. Você é criança. E eu saía. Daqui a pouco eu estava lá. Menina, para com isso. Que você não é mais criança. E eu assim, ué. Você faz isso com seu filho, não faz? Você faz, que você está rindo. E gera um ponto de interrogação cheio de nó na cabeça dele. O que eu sou, afinal? Pois é. Você tem sido amigo do seu filho? E amigo não é aquele que dá risada junto. Não é aquele para as loucuras que ele faz. Porque adolescente é meio doido. É ou não é? Ou é 8 ou 80, não tem meio termo. E você precisa estar segurando para o cara não ir para os 80. Porque se ele for para os 80, tá lá, a Fundação Casa cheia de 80. Ou é 8 ou 80. Você tem que segurar. Não é você rir para as loucuras que ele faz, para as coisas erradas que ele faz. Não é ele chegar assim, mãe, professora, me expulsou da sala de aula. Ah, é? E você vai lá e quase bate na professora. Porque ele desobedeceu, desacatou a professora tirou ele da sala e você vai lá bater, querer tirar satisfação com a professora. Você fala, Espírito Santo, dá um tempinho aí fora que eu vou ali dentro conversar com aquela professora, porque ela agrediu meu filho. Ser amigo dele não é fazer isso. Você nunca deu importância para o seu filho, você trabalhou demais, você estudou demais, você se perdeu aí. Seu filho cresceu, você não percebeu. E agora, você vai ter que gastar um tempo para reconquistar essa confiança toda. Né? E você entenda que filho não é sua extensão. Então não queira achar que seu filho tem que ser igualzinho a você, ele é outra pessoa, ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa, você vai ensinar um monte de coisa e ele vai fazer as escolhas dele. Então você, pai e mãe, não fique com a dor na consciência de que, meu filho hoje, seu filho hoje escolheu viver o que ele está vivendo. Você ensinou. Está lá, está tudo lá, eu tenho certeza. Na hora da crise, ele até sonha com você falando. Ele procura andar de acordo com o que a palavra de Deus fala. Ele não é perfeito, não. De vez em quando ele dá uns estouros lá. Ele quer. Ninguém é de ferro, né, irmãos? Ter adolescente em casa não é fácil, não. Não ser duro demais é dar bom testemunho. O que você tem que fazer?
para que eles olhem para a sua vida e queiram te copiar. Eu tinha uma amiga, essa minha amiga era da igreja que eu nasci, na fé, e eu achava lindo ela falar aquilo. Eu perdi meu pai, eu tinha 3 anos de idade. Mas ela tinha o pai dela. E o pai dela e a mãe meio que me adotaram na igreja, porque eu não tinha, minha família não era da igreja. Eles meio que me adotaram, eles já estão no Senhor já foram, o Senhor já recolheu os 2. E ela falava assim, e ela aquela crise, ela era bem bonitinha, e os meninos, os gavião tudo em cima. Ela falava assim, Vilma, mas eu não quero namorar esses meninos. Sabe por quê, Vilma? Eu falei, por quê? Porque nenhum deles se parece com meu pai. Puxa. Eu fiquei assim, eu falei, eu nunca vi uma moça dizer isso de um pai. Primeira vez. Eu falei assim, Adalto, o senhor está bem na fita. Aí eu falei isso para ele ficou todo inchado, né? Porque ele dava bom testemunho para ela. Ele tratava bem a mãe dela. E aí, o que ela viu, ela falou, bom, no mínimo, um pouquinho igual ao meu pai. Você é assim? Quando a sua filha olha você tratando a sua esposa, como é que ela vê? Ela vai ter gosto em querer casar? Porque ela vai olhar para a sua vida e vai falar, ainda tem homem bom na face da terra, ele é um exemplo de marido. E por mais rebelde que eles pareçam ser, eles querem freio. Aí também não, né, viu? Claro que vocês querem. Nem vocês sabem disso, mas vocês querem. Vocês querem que os pais se importem. Vocês querem aí, camarada, é o seguinte. Não brinca com ela não, hein? Seu pai está aqui? Sua mãe, o pai dela. Ele está aqui. Entendeu? Ela se sente protegida. E você, sua casa vai cair. Anda direito na linha, camarada. Ela vai se sentir protegida. E quando você ensina seu filho, o homem, né? Dá bom exemplo para ele, fala, olha, não faça com a filha dos outros o que você não quer que façam com a sua irmã. Certo? E ele, opa! E na hora que, né, a coisa estiver assim, se você for um pai que te tá de joelho, na hora o teu filho vai lembrar disso. Não posso. Não, mas é só uns beijinhos, porque tem umas meninas que estão demais, né? É ou não é? Então se jogam. Meninas, valorizem-se. Não. Por quê? Porque ele vai lembrar, eu não quero que eu faça isso com a minha irmã, não vou fazer isso com a menina. Não é assim? Você tem sido amigo do seu filho, tem ensinado para ele os perigos que a vida tem, né? Sua vida tem inspirado os seus filhos a buscar a Deus? Ou você tem ensinado ele a ser um religioso? Sabe o que é ser religioso? Ser religioso é ser igual os caras aí de fora, mas com a máscara. Você tem uma máscarazinha. Segunda-feira você tira a máscara. Aí você é o chefe da sua sessão, você é um monstro. Você é crente. Você está chegando e os caras falam assim, nossa, lá vem ele. Meu Deus, ele veio hoje. Acabou a paz no lugar. E você é estressado, e você chuta, e você xinga, e você briga. E essa mãe chega estressada e grita com a mulher, e grita com os filhos, chegando no domingo, você fazer igual ontem, né? Você pega a Bíblia e faz assim, ó. Tira a poeira, porque você não leu, você não orou, você não buscou. E você fala, gente, vamos para a igreja. Aí seu filho fala assim, eu não quero ir. Você vai! Vocês venham. Que no fim quem vai ganhar são vocês. Você tem sido um bom exemplo para o seu filho? Quais são os valores ensinados por você a seus filhos? Que valor que você tem passado para eles? Você sabia? Tem uma frase que diz assim, né? Que aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo entender o que você diz. Entenderam? Aquilo que você faz fala tão alto
Eu não consigo entender o que você diz. Eles estão olhando, não é o que você fala, é o que você vive. A gente está tão preocupado em terminar a construção da nossa casa que a gente esquece do nosso lar. Deixamos que os programas de televisão, a internet, as revistas para a idade deles, formem o caráter deles. Não nós. E Deus, se a gente não tomar cuidado, Deus vai ser, sabe o que para eles? Um velhinho de barba branca lá longe. Né? Sabe por quê? Porque hoje a gente não tem visto o jovem desejando servir o Senhor, porque os pais não incentivam isso. O que é que você tem ensinado para o seu filho? É por isso que hoje os adolescentes estão com 40 anos. Tá difícil, irmãos. Os caras com 40 anos estão com as cabecinhas que, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Papai e mamãe cuida. Por que eu vou casar, assumir uma responsabilidade tão grande que é assumir uma família, não é? Papai e mamãe tá lá. Minha mãe lava, minha mãe passa, minha mãe cozinha, limpa tudo para mim. E as minas, ó, aí eu viro para vocês. As minas tão fácil. Tá aí, ó. Tem para escolher. Porque tem mesmo. Que tipo de pai você tem sido para a sua filha? O que ela tem visto na sua vida que tem feito ela buscar um homem que proteja ela em todos os homens que ela tem? Por mais ocupado. Agora é para os filhos. Agora eu vou virar para vocês. A arma está virada para vocês. Filhos, quando vocês chegaram, não vieram com manual, como eu falei. Os pais de vocês estão aprendendo. Mas sabe, pais, o que eles esperam de vocês? Sinceridade. Não sei. Filha, perdão. Falei besteira. Saiba pedir perdão para o seu filho. Não! Porque ele tem que me respeitar, que ele está pensando. Mas você percebeu que você se excedeu, que você, né, foi com raiva. E é essa raiva que faz você pecar. Aí você volta e fala, a sua que você levou foi para você aprender. Eu só quero te pedir perdão porque na hora eu estava com muita raiva. Isso é sinceridade. Você ser sincero para ele. Seja sincero com ele. Porque ele está vendo. As suas atitudes ele está vendo. Ele está vendo. E ele vai te cobrar na hora certa. Eles sabem fazer isso. Pá! Vai jogar na sua cara. Você é crente, coisa nenhuma. Como eu disse para eles ontem, Deus não espera ninguém perfeito. Quando Ele me fez e te fez, Ele sabia que a gente não era perfeito. O que Ele espera de mim e de você é sinceridade para lidar com os meus problemas, com as minhas fraquezas. E quando eu olho para as minhas fraquezas, eu fico como? Eu fico triste, né, de ver, puxa, eu sou tudo isso. Ai. E aí você vai ter mais humildade antes de, né? Você viu? Fulana. Não quero falar da fulana. Eu estou tão suja ou mais. Então eu não tenho moral para falar de ninguém. Sabe? Por mais ocupado que ele seja, meninos e meninas, eles ainda são seu pai e mãe. Viu? A autoridade que Deus colocou sobre a vida de vocês estão ali, ó. E quando eles dizem assim, você vai. E você vai. E ele fala assim, eu vou te levar na igreja e eu vou te buscar. Você não tem chance de ir. E aí seu pai, muito esperto, chega 10 minutos antes. Porque se você resolveu cabular o culto, ele vai te catar no pulo. Eu faria isso.
Então já fica a dica. Viu? Ó, eles estão, ó. Tá? Mas sabe por que eles estão, ó? Porque eles amam vocês. Por mais esquisito seja o jeito deles amarem, porque eles não têm manual de instrução, eles amam. Eles são a autoridade de Deus para a vida de vocês. Né? E honrar pai e mãe, o que faz mesmo? Prolonga. Você quer ver os seus netos? Quer ver os netos? Ai, Vilma, mas passa assim, ó. Honra pai e mãe. Você já escutou a seguinte frase assim, ó? Um dia você vai ser mãe. Um dia você vai ser pai. Você vai ver, calma. Você já ouviu isso? Pois é. Pois é. O pai precisa se converter ao filho e o filho ao pai. Assim diz a palavra de Deus, né? Sentar e vamos falar francamente. Ó, as armas estão aqui. Se desarme, vai conversar com eles. Falar com nem os meninos da FEBEM, joga as michas. Joga as armas aí. Estou desarmado. Vamos falar sério agora? É assim. Eles querem ver sinceridade. E eles querem que vocês respeitem. É assim que tem que ser. Amigos passam, meninos. Os amigos, sabe aqueles amigos? Passam. Eu tive um monte de amigo. Eu tive uma amiga que queria até fazer pacto de sangue comigo. Na adolescência. Ai, meu Deus. Não, a gente vai furar o dedo, que a gente vai ser amiga para sempre, onde ela está hoje. Eu não furei, não, que eu fiquei com medo de doer. Eles passam, viu? Sabe aquele seu amigo lá, aquele bacana lá? Eles passam. Sabe quem são seus amigos? Sabe quem é? Eles. São caretas, é o coroa e a coroa, mas ainda são. Eles são as pessoas que dariam a vida para que você... Eles morreriam no seu lugar. Eu estou falando isso porque eu sou mãe também. Entre você e eles preferem ir para que você viva. É ou não é? É. Eles são seus amigos. Filhos, os seus pais são tutores de vocês. Sabe quem deu a tutela de vocês para eles? Alguns esquecem disso, né? Mas são. E Deus vai pedir conta da sua vida. E aí eu viro para os pais, né? Porque o B.O., Deus vai chamar, são os pais na salinha. É o homem que ele vai chamar. Pss, pss. Lembra lá quando o Adão e a Eva pecaram? Quem que Deus chamou na pequena área? Vai falar, aquela vidinha que eu coloquei na sua mão, o que você fez dela? Coloquei ela em frente à televisão lá e deixei. A televisão educou para mim. Né? Então, meus queridos, pais, seus filhos são pessoas em formação. Cabe a você orientar, porque no final, o Senhor vai pedir conta deles para você. Né? Tem um slogan, né? Acho que é das Déboras. Eu não sei se aqui tem Ministério das Déboras, não tem. Mas o slogan das Déboras é assim: mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Ele pode ir lá na China. Ele pode virar roqueiro, ele pode fazer qualquer coisa, mas o que você plantou está aqui. Não vai sair. Amém?